Fala, parceria, salve, beleza? Tudo certo, gente? Chegando na área nesse vídeo para falar de Grêmio. Os testes de Quinteiros. Uma situação que pode ser um complicador para o técnico gremista. Também eu quero falar aqui neste vídeo sobre um jogador que estaria perdendo a titularidade e também atacante do Juventude, que se envolveu em confusão com Quinteiros, pode ser reforço do Grêmio. E Romanha, o zagueiro de fato, segue na pauta. Mas antes, para você que está chegando, seja bem-vindo aqui ao canal. Aproveita, te inscreve, dá o like é super importante. Também clica no sininho e não esquece do comentário após esse vídeo. Vamos começar falando sobre os testes de Quinteiros. Quinteiros que acabou observando duas situações no time do Grêmio, já projetando a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Primeiro, é importante a gente dizer que aquela montagem de time para o segundo Grenal da final do Campeonato Gaúcho era uma situação circunstancial. Até então era tido desta forma. Mas o Gustavo Quinteiros acabou fazendo alguns testes no time titular do Grêmio. Ele optou por uma formação de meio-campo tendo Camilo e Dodi, já que Vidiaçante ainda não está à disposição, está a serviço da seleção paraguaia, chegando agora já, mas deve ser o titular, na partida contra o Galo, e Edenilson, repetindo, portanto, uma ideia que foi colocada no Clássico Grenal. Mais tarde, entraram Monsalve no lugar do Edenilson e depois o Cristaldo. E por que eu quero falar sobre uma situação que pode ser um complicador para o técnico do Grêmio? Isso porque a direção entende que o interessante é Monsalve no time titular, porque é um jogador que tem a qualidade técnica para ser o armador, um meia do time gremista. Sem a figura deste jogador, Edenilson por ali, também fica provado que o técnico do Grêmio coloca na disputa por uma posição esses três jogadores, Monsalve, Edenilson e também Cristaldo. Ou seja, a possibilidade do Grêmio ter o meio de campo com Vidiaçante, Edenilson e mais um outro meia, ela está praticamente descartada. E essa confiança do Grêmio, ela vem também em relação ao próprio futuro do Monsalve, que é tido como um jogador que ali adiante poderá representar a entrada de valores muito importantes nos cofres do Grêmio, com o atleta se destacando, pelo que se confia à direção do Grêmio, para uma futura negociação. Mas aí como fica? Porque se Quinteiros optar por Edenilson, seria uma ideia um pouco diferente daquilo que pensam os dirigentes do departamento de futebol do Grêmio. Alexandre Rossato, que já concedeu inclusive entrevista aqui para a Rádio Bandeirantes, disse que as escalações elas passam pelo treinador. Não há nenhum tipo de conversa da direção em relação à necessidade de talvez testar um ou outro jogador, e a responsabilidade é total do técnico. E em cima disso, ele pode tirar um jogador do time titular e esse jogador perder espaço no Grêmio. O lateral direito João Pedro. Isso porque Igor Serrote foi testado na lateral direita, o João Pedro ficou fora desse time, aparecendo logo depois, substituindo Lucas Esteves, sendo o João Pedro um lateral pelo lado esquerdo. É uma situação que chama atenção. O que estaria acontecendo para que João Pedro ficasse fora do time para a entrada de Igor Serrote? É uma situação interessante e que requer muita habilidade do técnico, principalmente na questão do dia a dia. Há relatos, por exemplo, do ambiente do Grêmio, de que Quinteiros é um técnico diferente, é um cara com uma conduta muito mais profissional, não tendo aquela relação tão aberta com os jogadores, né, trabalhando para que, no caso de um retorno técnico, o jogador ganhe uma folga ali na frente, como acontecia com o Renato, que sabia trabalhar muito essa questão no vestiário do Grêmio. Quinteiros é um cara muito diferente nesse aspecto, estritamente profissional, e isso vem aí gerando um certo
certo desconforto, preocupação pelo fato do Grêmio não ter melhorado ainda tecnicamente. E por isso a exigência é grande para que isso aconteça já na partida contra o Atlético Mineiro. Surgiu a informação do Globo Esporte de um interesse do Grêmio em Enio, aquele mesmo que se envolveu na confusão com o técnico Quinteiros no final da partida contra a equipe do Juventude. Mas é um jogador que, embora a proposta ela tenha sido boa, o Juventude não pensa num primeiro momento em negociar o atleta agora. O Juventude detém os direitos federativos do jogador e a ideia é que ele fique mais um tempo no clube para que uma boa negociação ali na frente possa acontecer. Não se descarta, inclusive, uma nova tentativa do Grêmio e até mesmo a inclusão de um jogador, como, por exemplo, o Ronald, na questão desta negociação. Mas o Juventude, num primeiro momento, descartou a oferta que foi boa do Grêmio para contratar o atacante. O zagueiro Romainha, que surgiu de novo na pauta, seria um nome que o Grêmio estaria por contratar na metade do ano. O que eu recebi é o seguinte: essa situação no momento deu uma certa esfriada, embora o São Lourenço já aceite negociar o jogador na metade do ano. E ela deu uma esfriada por um motivo muito simples. Este jogador é um desejo do técnico Gustavo Quinteiros. Como o Quinteiros precisa evoluir para seguir adiante do comando técnico do Grêmio, essa situação ela esfriou um pouco nos bastidores do tricolor. Tá bom, gente? Valeu a você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo e fui!